Fred, conta para a gente aí, vou deixar você 100% aqui na tela para falar das tendências internacionais. Vamos lá. Antes de começar, só dizer o seguinte, quando a gente fala em tendência, a gente não está falando em verdade absoluta. O que eu quero transmitir aqui para vocês é uma chamada para reflexão. Não diga não é aqui, não funciona, porque muita coisa que a gente já falava já deveria estar acontecendo no nosso mercado. A nossa indústria automobilística, no que se diz respeito ao comércio, à venda de veículos, foi a que menos evoluiu nas tendências, principalmente ligadas à tecnologia dos processos, e a gente precisa agilizar esse processo aqui no Brasil. Então, assim, fiz um compilado do que está acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, que é o mercado que a gente mais se inspira, né? As tendências para o varejo vêm muito mais dos Estados Unidos do que da Europa aqui para o Brasil, e aí eu coloquei em alguns slides aqui para trocar ideia com vocês, e depois a gente vê aí as perguntas. Então, vamos começar. Então, vamos lá, vamos falar das principais tendências mundiais no mercado de veículos. Vamos carregar aí a apresentação. Eu vou falar sobre 5 tendências que eu compilei para vocês. A primeira coisa para a gente falar é que tendência versus pendência, né? Então, as 5 tendências são tendências versus pendência, vendas online, consumo consciente, mobilidade como serviço e automação na gestão. Vamos começar falando um pouquinho de tendências versus pendências. Hoje, eu participei de uma live super interessante com a turma de São Paulo e me foi perguntado se tudo isso que está acontecendo, essa pandemia que a gente está vivendo, essa crise humanitária que a gente está vivendo e econômica também, se ela acelerou o futuro. Eu queria trazer para vocês aí que estão vendo a nossa live, eu queria que vocês respondessem aí nos nossos comentários, vocês acham que essa pandemia acelerou o futuro? Sim ou não? Se você acha que sim, coloca sim. Se você acha que não, coloca não, ou mãozinha para cima, mãozinha para baixo. Sim ou não? A grande questão é que, do ponto de vista, eu vou responder isso lá no final desses slides, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aí nas notícias que passaram aí recentemente sobre o nosso mercado de veículos. Concessionárias oferecem test drive em domicílio e lançam carros online. Vendas online com test drive delivery viram tendências na pandemia. E as vendas online vão aumentar? E aí tem os dados dos Estados Unidos que dizem que em 2019 as vendas online no mercado americano aumentaram de 10% a 15%. Muito bem, então guarda esse número aí. A grande questão é que as vendas de automóvel vão voltar a subir, em alguns mercados isso já está reagindo, e principalmente a venda de carros seminovos, porque as vendas de carro caíram em média em torno de 40% dos carros novos, mas a tendência, a previsão é que volte a aumentar, claro que não no mesmo patamar que a gente tinha antes, mas a ideia é que aumente. Mas vamos nos ater a uma dessas matérias aí, que é essa aqui. É provável que as concessionárias atualizem e melhorem os seus sites. É provável, né? Essa é a questão. Isso é necessário, isso é pendência. Os sites deveriam ser muito melhores do que eles são, para que sejam verdadeiras ferramentas de venda. Faz sentido para você? Além disso, o preço médio da venda de um carro novo, lá fora, em torno de $35 mil, de 21 mil para um carro usado, isso aqui no Brasil, né? Lá fora os valores são outros. Ainda é maior a compra que alguém fará a passar de uma casa, ou seja, será... Aí a pessoa na matéria diz assim, muita gente não vai comprar um carro online. Eu discordo, né? Isso já está acontecendo e a gente tem que estar se preparando para isso. Então, infelizmente, essa ainda é a visão da indústria, certo? Que eu acho que tem que ser mais ampliada. Quando a gente fala em tendência e cuidados que a gente tem que ter, eu peguei esse exemplo aí do Cabify, que foi o primeiro serviço de mobilidade a trabalhar protegendo o seu motorista e o seu cliente. Então, ela tem esse plástico aí de proteção.
Isso aí pode ser um serviço... Cabify, para quem não conhece, é o concorrente do Uber, né, Fred? Exatamente, o Cabify é o concorrente do Uber, João. E esse exemplo aí pode ser usado como inspiração para os test drive, concorda, João? A gente pode ter isso aí, porque assim, o test drive pode... Uma pessoa da concessionária vai até a casa da pessoa, falando num processo online, leva o carro e ele tem uma proteção dessa, caso a pessoa ela vai acompanhando lá, né? Então, você tem proteção e você pode pegar inspirações em outros meios. Mas, beleza. Fica aí a pergunta, então, tendência ou pendência baseada naquelas notícias que eu passei e um cuidado que você pode ter para gerar segurança no seu consumidor, para fazer serviços como o test drive em momentos como esse, ou pós-pandemia, porque, na minha opinião, o consumidor ainda vai ficar receioso para sair de casa, para ir a uma concessionária ou qualquer loja, enquanto não houver um tratamento que leve a uma cura. Isso quer dizer que PHS é necessidade nas concessionárias, processos higiênicos sanitários para transmitir segurança. E isso também dentro do carro do test drive, entre outros. É importante comunicar ao consumidor o que é que a sua concessionária, o que você está fazendo para se proteger e proteger os seus consumidores. Mas guarda aí. Fred, quando eu era gerente de concessionária e você era consultor lá na Potiguar Honda, eu fui catequizado com a coisa que você falava. Não basta ser bom, tem que mostrar que é bom, né? Então, não basta ter a higiene. Mostre para o cliente a higiene e o cuidado que você tem. Cabe Perfeito. Bem nisso aí. Perfeito, João. Então, segura. É a pergunta que não quer calar, que eu vou responder o meu olhar, lembre-se, é um chamado para reflexão. Eu vou responder lá no final. Você acha que a pandemia acelerou? Sim ou não? Então, tendências versus pendências. Vamos, então, para a segunda tendência, vendas online. Primeiro dado do mercado americano é que 52% dos clientes dizem usar um site de terceiros, que não o da marca, o da concessionária, para decidir sobre o modelo e a marca do carro. Aí eu te pergunto, por que será que isso acontece? Por que eu preciso de um outro site de terceiros para decidir sobre uma marca ou sobre um carro? Será que não é porque os nossos sites, os nossos trabalhos nas nossas redes sociais não estão tão bons assim a ponto de ajudar a pessoa a decidir? Então, pensa sobre isso. Segundo dado, 46%, né, as pessoas estão passando, em média, 46% do tempo da jornada de compra no mundo online. Eu decidi comprar um carro, eu passo 46% do meu tempo até comprar um carro online, pesquisando, consultando, vendo vídeos de reviews, de avaliação e análise de novos carros. 46%. Isso quer dizer que, se a sua concessionária não tem presença online, se você, como vendedor, não tem presença online, esse consumidor vai estar bebendo em outra fonte, que vai estar inspirando ele a comprar um carro que talvez não seja o que você vende. Daí a importância. Então, veja bem, 2 dados que mostram a importância de a gente ter uma presença online marcante, impactante e inspiradora. Por que isso? Porque no online, segundo os clientes, é mais fácil de comparar os veículos e suas características. De uma forma rápida, ele vai lá, vê os veículos, vê as características. Segundo, para o consumidor, ele acredita que tem mais conveniência. No mundo muito atribulado, conveniência é facilitar a vida das pessoas, quanto mais conveniência, melhor. O consumidor faz com a pesquisa no tempo dele, na hora que ele quer, na hora que ele pode. Então, esses 2 dados aí, para justificar o porquê que as pessoas estão investindo tanto tempo na jornada, no mundo online, para decidir comprar um carro e por que eles pesquisam site de terceiros. Algumas dicas aí em relação a vendas online. Primeiro, é importante transformar o seu site e as redes sociais, quando eu digo as redes sociais, a da concessionária e a da equipe de vendas, em uma versão melhorada de showroom. Quando eu digo uma versão melhorada, é porque nem todo showroom é como deveria ser. Então, uma versão melhorada, aquilo que realmente o cara veja e inspire ele a comprar, que seja educativo, que seja didático, que mostre aquilo que importa naquele veículo. Segunda dica, faça o design da experiência do seu cliente para gerar mais interação e engajamento. O que é o design da experiência? É você desenhar
a melhor jornada, desde o momento que o cara pensa em comprar ou trocar um carro, ou vender o carro dele, as etapas que ele passa, aonde que você pode se inserir nessas etapas e como você pode gerar interações e engajamento do cliente com o que você faz. Uma outra dica é disponibilizar ferramentas online que empoderem o cliente. Temos aqui a presença do Orlando, que tem uma ferramenta online fantástica que é o Credere. Então, quanto mais você disponibilizar ferramentas para o cliente, mais ele vai poder tomar suas decisões usando a ferramenta que você usa. Segundo, mantenha sempre sua presença online ativa e seu conteúdo atualizado. Fundamental. É básico isso, mas é fácil achar aí fotos não atualizadas, conteúdo não atualizado, dados não atualizados. Além disso, Fred, vou só fazer um apontamento aqui. Falar um pouco do mercado de seminovos. Né? Muita gente coloca lá a oferta de seminovos e você vai nos comentários ver, já foi vendido, já foi vendido, já foi vendido. Então tira, cara, porque o cliente está procurando o que não foi vendido ainda, né? Perfeito, João. Exatamente isso que é essa dica. Mais uma dica, faça parcerias com sites e influenciadores do seu segmento para criação e compartilhamento de conteúdo. Eu sei que dá trabalho gerar conteúdo, né? Então, quem disse que é você que tem que fazer? Você pode ter parcerias com pessoas que levam a vida fazendo isso ou que fazem isso por hobby e prazer. Então, faça parcerias e permita que a sua plataforma, que seu site, que sua rede social receba esse conteúdo. Isso é muito importante para gerar ainda mais conteúdo relevante para ajudar na escolha do seu cliente. E, por fim, capacite e dê autonomia para sua equipe atuar e vender online. Dentro do que a lei permite, para que você não tenha nenhum problema, é muito importante que a sua equipe tenha capacitação, ou seja, ela seja educada digitalmente e, claro, tenha as ferramentas corretas para trabalhar online. Isso é fundamental. Tá? Perfeito. E aí, João? Só para dar um detalhe, porque essa dica que você deu, ela mexe muito comigo, não só por conta do treinamento que a gente faz, mas porque muitas vezes é uma batalha, né? E tem muito gestor que está assistindo nossa live aqui, eu estou vendo vários gestores aqui no Instagram deixando comentário. Às vezes a gente tem que insistir muito para o gestor e para o TI da concessionária liberar uma internet de alta qualidade para os vendedores. Isso. Esse é o básico, né? Eu lembro, Fred, nossa amiga Luciana aqui da Potiguar Honda, quando eu falei para ela, Luciana, eu preciso de uma internet boa, porque a venda online está crescendo, isso era ano 2013, e ela disse, contrate a melhor internet, compre o melhor roteador, e eu quero que essa equipe tenha o que há de melhor. Isso em 2013, e hoje eu ainda tenho travas com gestores que simplesmente, não, a pior internet da loja deixa aberto, e o vendedor vai usar a pior internet. É não querer, né, que a venda digital se sobressaia, criando barreiras, né? Perfeito. E aí, diante disso tudo, o que seria, então, um exemplo prático lá fora, no mercado americano, disso tudo funcionando? Então, é um caso que já é muito conhecido e vale a pena aqui reforçar, que é o Carvana. Carvana é uma empresa especializada em vendas de carros usados. E como você pode ver aí, é muito interessante porque tanto você pode vender seu carro usado para outra pessoa, como para eles, e eles revendem, como você pode comprar carro usado. Você pode comprar pelo site e receber em casa, ou você pode comprar nessa vending machine, numa máquina de carros como essa, que você vai lá, escolhe o carro e ele chega até você. Então, você pode pensar, mas isso não funciona no Brasil. O Uber também não funcionaria no Brasil e várias outras coisas que... eu gosto muito da frase do John Kabat-Zinn. Ele diz que não dá para parar as ondas, mas dá para aprender a surfar. Enquanto a gente está resistindo, a gente vai ficando para trás. Então, o Carvana, ele trabalha só com carros usados e ele permite os consumidores não só comprar, financiar e vender os carros deles no site do Carvana. Tá? Então, isso aí é muito bacana. Então, esses carros são entregues na casa do cliente ou ele vai buscar aí nesse sistema aí meio que vende machine de carros. Como é que ele vai até o cliente? Olha que legal aí,
o transporte é feito em um caminhão com a marca, e aí essa capinha é um agradecimento, foi quando o Carvana chegou em Nova York. E aí olha como é legal também todo o cuidado de comunicação que é feito. Quando a gente tem algo novo, dá trabalho para o cliente entender, sentir confiança. Então eu preciso ser transparente, eu preciso comunicar, para que o que é novo, você diz, o cara não compraria um carro online. Poxa, tem gente alugando apartamento, comprando apartamento, por que não pode fazer isso com o carro? Então, olha essa frasezinha que tem aí. Compre o seu carro online e receba ele entregue como você compraria qualquer outra coisa em Nova York. Alimento, qualquer outra coisa. E aí, essa capinha aí de proteção para entrega, eles estão agradecendo a quem comprou. Vamos dar uma olhadinha em alguns vídeos do Carvana. Vamos ver esse primeiro vídeo aí que mostra um pouquinho isso que eu estou falando em funcionamento. We're Carvana, the company who invented car vending machines and buying a car 100% online. Now we've created a brand new way for you to sell your car. Whether it's a year old or a few years old, we want to buy your car. So go to Carvana and enter your license plate, answer a few questions, and our techno wizardry calculates your car's value and gives you a real offer in seconds. When you're ready, we'll come to you, pay you on the spot, and pick up your car. And that's it. So ditch the old way of selling your car and say hello to the new way at Carvana. Então, o que ele está falando aí é que dê adeus à velha maneira de comprar carro e diga olá para o Carvana. E não sei se vocês perceberam aí no vídeo que ele fala o seguinte, se você quer vender o seu carro usado, a gente compra. E de uma maneira muito simples, você entra no site ou no aplicativo do Carvana, coloca ali a identidade do carro, o registro do carro, rapidamente a gente vai ali fazer uma oferta, a gente manda o caminhão ali buscar, a pessoa vai fazer uma checagem rápida ali do carro e já entrega o cheque na mão. Assim, uau! É claro que não precisa, quando a gente vai implementar algo novo, não precisa ser logo assim, mas você tem que ter que aprendizado desse exemplo do Carvana. É possível simplificar o processo de vendas e de compra, é possível melhorar, entregar uma experiência melhor para o cliente. Se você não fizer isso, alguém vai fazer. Se você não fizer isso, em algum momento chega no Brasil e aí você perde espaço e vai ter que lutar contra o tempo. Vamos ver outro vídeo aí do Carvana. Isso é para quem vai lá na loja. Então, tem todo um sistema. Certo? Então, mais uma vez, você tem, que é um outro modelo, né? Você tem vendas online como uma maneira a mais de oferecer aquilo que você vende. Então, você pode comprar pelo site, pelo aplicativo, ou pode ir lá nessa vende machine de carro, escolher seu carro e comprar o carro. Nesse tempo de pandemia, olha a propaganda que eles fizeram. In this world where people are staying at home, many of life's moments are being put on hold. At Carvana, we understand that for some, getting a car just can't wait. That's why the new way to buy and sell a car is also the safer way. At Carvana, you can do it all 100% online from home, with a touchless delivery and pickup process to keep you safe. And for even greater peace of mind, all Carvana cars come with a 7-day return policy. So if you need to keep moving, it's our goal to keep you safe. Check out Carvana, the safer way to buy a car. Como comunicação é importante em qualquer negócio, né? Essa é uma grande tendência. Se a gente está no mundo de pandemia, um dos legados da pandemia é o low touch, que é a economia do menos contato, ele diz assim, Carvana, a maneira mais segura de você comprar, porque você não tem quase que contato nenhum com ninguém. E aí uma coisa muito interessante, né? São mais de 15 mil veículos que eles oferecem no Carvana.com, você pode financiar, você pode comprar, você pode trocar, e eles estão programando agora entrega em um dia, João. Olha que coisa interessante. Então, você compra online, no outro dia você recebe o carro já lá onde você escolheu para receber, se você quiser ir lá na loja pegar. Então, olha como você adapta rápido às necessidades e com isso você vende mais. Mais uma propaganda aí do Carvana, bem bacana. Oh, you actually bought that car online yesterday. Yeah. Olha as Really imagens, lazy. como são bem feitas. Lazy as in the mother of invention? Maybe I should go to the grocery store like a normal person. But I choose delivery for my kumquats.
And I choose to have a robot vacuum my floor. Ele está mostrando aí como ele usa tecnologia na casa dele. I choose to ride the escalator going down and to stream movies I own on DVD and to let social media remember birthdays for me. I choose to wear the internet on my face. It's open. Hey, your car's here. Nice. Seu So I'm carro está saying to aqui. you what everyone knows. Where there's a will, there's always a way to make it easier. So you can judge me for choosing to date people by computational algorithm, but you'll never get me to ask for a date in person, like some sort of animal, or do anything else the old way, Doug. And yes, I choose to buy a Carvana car from my couch and have it delivered to my front door with a 7-day test cone. Então, ele fala aí que ele comprou o carro dele, do sofá dele, chegou na casa dele e ele tem 7 dias que ele pode devolver o carro. Tem uma garantia de 7 dias para devolver o carro sem prejuízo nenhum. Então, muito interessante. Só mais 2 propagandas para a gente acabar com esse case aqui do Carvana. You know, new car smell? Fuck you. Well, forget that. Feast your senses on the new way to buy a car smell from Carvana.com. The smell of freedom from the dealership. With notes of sage representing the wisdom of buying a car from your couch. Você pode comprar o carro do seu symbolizing sofá. all that money you'll be saving. Você pode economizar dinheiro com Here's isso. a car salesman. The new way to buy a car is Novo jeito exclusively de comprar available carro. only at Carvana.com. I know, but I said it like really good. Então, o seu novo jeito de comprar o carro. E o último exemplo, faz aí um comparativo da experiência da jornada do consumidor nas concessionárias tradicionais e o que o Carvana traz de diferencial. I'm sorry, I just don't feel comfortable signing this. What do you mean you don't feel comfortable? Look, if you just sign right here, we'll get the process going. Math doesn't seem to make sense. Like, It totally makes sense. Was this the same car we talked about? This is a better car. what's the dealer preparation fee? I thought it was a 2-door I was getting. I think 4 is better for you. More room, you know. Well, that's industry standard. Don't worry about that. I'm so sorry. This just is not. What we talked about. Uma maneira melhor de comprar um carro. Então, olha que interessante, né? Veja a qualidade das fotos no site, que é uma coisa muito importante, e a facilidade no processo. Um outro exemplo de vendas online, que ajuda no processo de vendas online, é o nosso Credere, né, João? Que é uma ferramenta super interessante que pode ajudar em uma etapa para que você realize esse processo online. Recentemente, o Itaú, que é um dos mantenedores do Cubo, que é onde o Credere tem o escritório, fez essa postagem falando da parceria do Itaú com o Credere. Então tá aí, ó, o Credere Itaú dando escala ao processo de financiamento e vendas de veículo de forma online. Ou seja, moçada, já começou. O produto da Credere ajuda os times de venda da concessionária de veículos a simular, transmitir e assinar propostas de financiamento online. Sim, a solução é remota, ou seja, você pode fazer de qualquer lugar. Do celular, tablet ou computador, o vendedor insere os dados do cliente, simula o financiamento, compartilha a simulação pelo WhatsApp com o próprio cliente, negociando com ele a condição ideal, submete online a proposta ao banco, recebe os retornos de análise do crédito online do próprio Credere. Ou seja, com o Itaú e o Credere, a solução conseguiu melhorar a experiência de venda com processo de assinatura, a formalização de financiamento e financiar a compra do seu veículo 100% online diretamente de casa. Então, esse processo é um processo que está caminhando e vai acelerar muito. É muito importante que você surfe essa onda. Então, 2 exemplos aí muito claros, um do mercado americano e outro aqui no Brasil já funcionando para a gente entender. Rapidamente, a terceira tendência, consumo consciente. 51% dos americanos estão considerando que o próximo carro será elétrico. Então, isso é uma tendência. Vai aumentar demais a busca por veículos que gerem menos impacto no ambiente. Dicas para esse consumidor mais consciente. Deixe claro não apenas o que você vende, mas também o que você defende, que você e sua concessionária cuidam das pessoas, do meio ambiente. Invista em simplificação dos processos, um processo mais consciente. Por que tanta burocracia? Por que tantas etapas? O que pode ser simplificado sem perder a segurança? Mostre que você se preocupa também com o mundo melhor. Mais uma dica, construa uma comunidade ao redor de sua marca.
é muito importante que a sua marca tenha pessoas que sejam fãs da marca. Quando eu digo a marca, não estou falando só da marca, a fábrica, a indústria, estou falando da sua concessionária aí também. Se envolva com a comunidade onde você está inserida, faça eventos, traga os clientes para dentro da concessionária. Quem faz isso muito bem, Harley-Davidson. Eu tive lá, sempre que eu vou para os Estados Unidos, eu também tenho um programa que é para os bastidores da Disney. E aí a gente leva a turma para lá, e a Harley-Davidson faz isso muito bem. Você deve lembrar, muitas concessionárias têm um sino para tocar. O sino aqui no Brasil ele é tocado quando um vendedor vende ou bate uma meta. Olha a diferença do que é ter uma comunidade. Quando eu cheguei lá e perguntei para que o sino, o cara que estava fazendo a visita com a gente disse, toca aí o sino. Eu toquei o sino, olha o que aconteceu na concessionária. Estou ali, ó. Quando toca o sino, todo mundo que está lá para de fazer o que está fazendo, aí no salão de vendas, sobe a música Highway to Hell do AC/DC, ou seja, tudo a ver com a cultura do negócio, com aquela comunidade que também divide esses valores de gostar desse tipo de música e tudo. E os funcionários se dirigem até o cliente que tocou o sino por comprar a moto e dá boas-vindas à família Harley-Davidson. Isso é sentimento de comunidade, de pertencimento. É o momento mágico da entrega do produto, daquela venda. Enquanto aqui a gente está preocupado com a gente ter batido a meta, lá estão preocupados em dar boas-vindas a quem está chegando na família, na tribo, na comunidade. Então, isso faz toda a diferença para esse consumidor mais consciente. Penúltimo ponto, mobilidade como serviço. É uma tendência que, principalmente essa turma mais jovem, que está chegando aí no mercado, queira muito mais compartilhar o carro do que comprar o carro. E isso influencia muito na forma que a gente vai vender, para quem a gente vai vender e como a gente vai vender. 2 exemplos do mercado americano, Turo e o Car2Go. Essas 2 empresas mudaram o cenário de serviços de transporte. O Turo faz o que o Carvana faz, só que em termos de aluguel de carro. E é um aluguel que não é de uma empresa para pessoa, é de pessoa para pessoa. Então, imagina o seguinte, eu viajo muito e fico com o meu carro parado na garagem. Toda vez que eu vou para o aeroporto, eu vou no meu carro e deixo lá no stand do Turo. E alguém vai alugar o meu carro enquanto eu estiver fora. Tipo Airbnb. Então, esses caras revolucionaram esse mercado. E isso é uma tendência muito forte. E aí, no site deles tem aí, ó, descubra o grandioso mundo do marketplace, do compartilhamento de carros. Então, é muito bacana. Muitas opções, atendimento e suporte 24 horas por semana. Você pode cancelar sem nenhuma despesa e seguro de proteção e de vida é opcional. Então, é um aumento nesse tipo de compartilhamento, de economia compartilhada. Tem também o serviço de assinatura de veículos, que está crescendo. Você pagar uma mensalidade para usar o carro ali de vez em quando. Isso tem acontecido muito lá também. Uma possibilidade no mercado americano é um leasing para mais de uma pessoa. Então, 2 pessoas físicas vão poder fazer o leasing do mesmo bem. Podem fazer o leasing do mesmo bem. Ou seja, mais uma vez, compartilhando o bem. Dicas para essa mobilidade: invista na melhoria e simplificação do seu processo de financiamento. Lembra aí, ó, tem o Credere. Se conecte com seus clientes para entender seu mundo e suas necessidades. Boa. E, por fim, automação na gestão. Dados, processos, para que você tenha informação do que é importante. Invista em sistema, veja os dados, veja os relatórios para poder tomar decisões. Então, as 5 principais tendências versus pendência, vendas online, consumo consciente, mobilidade como serviço, automação na gestão. Resumindo, GPS. Gente preparada, capacitada, com as ferramentas certas, os melhores processos, o que é processo, processos simples, processos bem feitos, processos online, apoiados pelo S, que é o sistema. Softwares de venda, software de financiamento, software de acompanhamento e gestão. Aí, muito bom. A pergunta, tendência ou pendência? Eu acho que a pandemia não acelerou o futuro. Mais do que isso, ela acelerou o passado. Ou seja, a gente estava muito mais cheio de pendência. Eu tenho aí da NRF coisas desde 2010 que a gente não cuidou e que agora a gente está tendo que cuidar em toque de caixa, ou seja, a gente está acelerando o passado para poder chegar no presente que o nosso consumidor já está.
É isso aí, meu amigo. Muito bom. Leonardo, do que Fred falou, o que é que chama a atenção aí para o mercado no Canadá, né? Que você vê assim, pô, Fred, falou isso aí, aqui já acontece, isso aí já é o nosso normal. O que é que você pode falar para a gente? Pronto, boa pergunta. Primeiro lugar, assim, como ele falou de tendência de carro elétrico, para mim aqui já é uma realidade, uma coisa normalíssima. Eu vendo bastante carro elétrico, vendo em média de 20 a 30 por mês. Sim. Então, assim, de seminovos de todas as marcas, bastante BMW i3, os carros da Kia são bem aceitos, o Kia e o Niro e o Soul, com 500 km de autonomia, o Nissan Leaf, então todos eles aqui, a gente aqui no centro de Vancouver tem mais de 1.100 estações de carregamento, mais de 1.100 no centro de Vancouver, que Vancouver é uma cidade do tamanho de Natal, né, com 1 milhão de habitantes, 1 milhão e pouco de habitantes. Então, assim, e tem só um posto de gasolina, né, se você for no centro. Então, assim, então é uma realidade. A questão da venda em si, do processo de venda online é que funciona, as pessoas compram um carro sem ir na concessionária porque os relatórios são mais confiáveis, entendeu? Então, assim, enquanto no Brasil, na América do Sul inteiro, ainda existe a desconfiança pessoal e das marcas, como ele falou, o Fred tocou num ponto aí que diz, não, por que o consumidor precisa de um site de terceiros para atestar aquilo que a loja quer vender, né, o outro produto? Muitas vezes é por questão de desconfiança, muitas vezes ele não confia no vendedor ou na marca, a loja não transpira tanta confiança, às vezes, então, assim, passa por essa mística, né, de que o mercado de carro não é tão confiável. Então, assim, aqui as pessoas têm essa tendência a confiarem mais, são mais, assim, abertas a isso. Então, assim, você diminui um pouco esse risco, até porque os relatórios que você tem sobre o carro, por exemplo, qualquer acidente de trânsito, ele é reportado ao departamento competente. Então, você consegue puxar aqui um relatório, e se tiver uma batida no para-choque, o consumidor gastou $150, você consegue ver que teve essa batida na Flórida ou em qualquer lugar, na Califórnia, que é bem comum o trânsito daqui para os carros da Califórnia. Então, você consegue puxar. Então, é mais confiável, entendeu? Então, assim, confiança gera mais liberdade e conforto para você fechar o negócio por telefone. É comum eu fechar negócio aqui com pessoas da Costa Leste, de Toronto, de outras áreas, ou até mesmo de outros estados dos Estados Unidos, e eles só mandarem pegar o carro e o seu processo todo online. Ou até mesmo como a gente faz também no Brasil, por foto e tudo. Mas aí a questão é que a gente precisa construir essa confiança, né, maior. E aqui isso já é mais intrínseco na pessoa, né, no consumidor. Legal. Leonardo, você começou a tocar num ponto que eu falei agora antes de Fred, que eu gostaria de aprofundar, né? Só deixar um recado para a galera que está aqui no Instagram, João Carlos Vendas. Estão me reportando que o meu áudio não está muito bom. Vai lá para o YouTube do Credere, tá? Então vai lá no YouTube, coloca Credere e a live está lá com a transmissão perfeita. Alguma coisa está acontecendo aqui no Instagram. Leonardo, sobre fluxo de loja versus fluxo de leads, o que é que você tem a gente para dizer assim? Você que conhece bem os dois mercados. Exatamente. Como a gente tinha, como eu te falei, né? Como a gente tem um expediente aqui bem estendido, a gente geralmente tem um fluxo bom, interessante, certo? De calçada. Só que, como eu também falei antes, o consumidor é bem mais educado, então ele não quer mais perder tempo, quer ser mais assertivo. Então, ele costuma marcar consultas para vir olhar o carro, certo? Então, não é mais uma tendência, é realidade aqui também, tudo ser direcionado através de internet, online. Aqui, para você, eu fui cortar meu cabelo ontem, eu tive que marcar um appointment online, marcar uma consulta online, porque o cara, nesse momento de pandemia, não está atendendo cliente de calçada, cliente avulso, certo? Então, assim, isso também é uma realidade aqui. O fluxo de internet, como eu disse, é 24 horas, como você lida em um país de dimensões continentais, que tem diferentes fusos horários, você tem que estar aberto para isso, como o Fred falou, a gente tem que ter o equilíbrio de ter as equipes dispostas com isso, tem atendimento rápido de primeira mão, quando você, no outro dia de manhã, você já pega aquele movimento ali e começa a trabalhar do que foi programado, né? Mas,
ele é sim direcionado aqui praticamente todo, começa sempre o atendimento, a maioria dele, acho que mais de 80%, através da ferramenta online. Outra coisa que aconteceu, que mudou um pouquinho agora no mercado, foi porque, assim, como você é muito forte nesse atendimento, você traz a pessoa e você tem que ser muito forte aqui, não adianta você ser forte só no online, quando chegar você não tem uma equipe boa para converter isso em venda, né? Então, assim, com esse advento dessa pandemia agora, o que aconteceu é que você tem que investir muito mais, né, no atendimento online, mas você tem que ter pessoa certa para receber bem o cliente e deixá-lo confortável. Aquilo que o Fred falou sobre a higiene, sobre fazê-lo ficar confortável dentro do seu meio ambiente. Então, assim, por exemplo, aqui na loja, o que é que a gente fez? O que é que a gente começou aqui? As portas estão sempre abertas, né? Então, assim, aqui a gente tem a vantagem de ter um ambiente mais seguro. Então, assim, test drive, não tem problema, chave no carro, o carro higienizado, a license plate, a placa de test drive no carro. Ele pode dirigir qualquer carro que esteja dentro do salão ou que esteja no depósito, entendeu? Então, assim, se ele quiser um carro amarelo top de linha, a gente pega aquele carro amarelo top de linha, bota a placa, o cliente faz meia hora o test drive, ele vai sozinho, em qualquer um que seja o carro, isso é comum aqui, é normal, por segurança, né? E também os carros são assegurados para isso. E, assim, o cliente também não se incomoda muito. Aí, no Brasil, a gente tem uma mística que o cara quer o carro zero com menos de 10 quilômetros rodado para entregar. Então, assim, a gente não tem esse problema aqui. Você vende carro zero com 150 quilômetros, você vende carro zero com 200 quilômetros, é zero, entendeu? Não foi registrado. Mas o fluxo online hoje é bem maior, mas você precisa ter aquele vendedor capacitado para que, quando esse cliente chegue na loja, ele sinta-se confortável e o ambiente esteja preparado a isso também. Então, assim, a gente mandou fazer, assim, comprou no mercado aqui, já existe umas placas de acrílico, um shield, tipo aquele que você tinha em banco antigamente, que foram disponibilizados para a mesa dos vendedores, de gerentes de atendimento, pessoal de serviço, entendeu? E, assim, tem display no salão de luvas, de máscaras, para que o cliente sinta à vontade. E assim, todo o material de higiene, álcool, gel. Então, assim, os carros são esterilizados antes e depois de test drives. E mais uma coisa parecida com o que você mostrou aí, Fred, que uma empresa que colocou um escudo separando o motorista do passageiro, a gente fez isso aqui também para o nosso carro de transporte, entendeu? O nosso motorista também está trabalhando dessa maneira. Então, assim, eu acho que agora tem muita gente com medo, tem medo e receio da venda online, mas, assim, o bom vendedor, ele vai ser mais necessário ainda nesse momento, para que, quando o consumidor chegue na loja, ele seja o responsável por reverter aquilo em venda, entendeu? Então, é isso que eu acho, assim, quem é bom vai sobreviver bem no mercado e vai conseguir fazer essa transição do presencial para o online. Muito bom. Gente, não estava previsto, né, que João, as tendências que Fred falou já são realidade no que o Leonardo está falando. Isso me deixou até impressionado aqui, né? Fred veio com tendências internacionais que casaram diretamente com o que o Leonardo falou, que já acontece lá. E Sim. Não foi nada combinado, a gente não fez nenhum ensaio aqui de conteúdo. Fred, mande as ordens. João, é importante, né? Isso que o Léo falou, que eu acho muito legal, a gente vê isso acontecendo. E essa questão da segurança, a gente vê que tudo que é novo, algumas pessoas têm medo, outras já aderem logo, né? Aquelas são os early adopters, né? Que são os caras que aderem muito cedo. Mas é uma questão que vai muito de você preparar um processo que seja transparente, que seja simples e que seja confiável. Sim. Porque se a gente olhar o passado, vocês vão lembrar que a gente ia no caixa para tudo dentro de um banco. E hoje a maioria das pessoas não vai nem no banco, né? Não sabe nem qual é a cara do gerente, né? Aí você diz assim, mas é diferente. E não é, né? Porque também é uma coisa muito séria, você está mexendo com dinheiro, com pagamento e tal. Então, você vê que a gente precisava ir no banco, hoje a gente não precisa. A gente, fora, quem vai no banco ainda tem o caixa eletrônico antes. Então, esse processo é um processo natural e que tende a acontecer em todos os segmentos. A grande questão você que está aí nos vendo, você que está nos ouvindo, começar a se preparar para isso.
Hoje, dentro do que a lei permite, dentro do que é possível, o que é que você já pode e deveria estar fazendo de automação do processo? O vendedor, ele não vai deixar de ser importante. Ele vai, inclusive com a automação, que é uma coisa que o Kevin Johnson do Starbucks fala, muito importante, a automação de certos processos vai liberar o vendedor para ele poder ser mais humano no processo, para ele poder se conectar mais com o cliente, para poder entender melhor o que o cliente quer comprar e fazer a melhor oferta, fazer o melhor match entre as necessidades do cliente e o produto que você tem na sua concessionária. E o resto, o Credere cuida, os sistemas cuidam, o algoritmo cuida. Essa é a grande questão. Não é para ter medo, é para abraçar isso daí e usar isso a seu favor para que você venda mais, perdendo menos tempo para vender. Desculpa, só me permita fazer um adendo aí. A gente entende, às vezes, o processo de venda dos anos 80 e dos anos 90, eu fui um pouco precoce nesse mercado aí em Natal, né? Meu pai, como eu falei, veio de uma loja que tinha 40 anos, né? Eu passei minha vida inteira disso aí. Curiosidade, um dos primeiros lojistas em Natal foi seu pai, né, Leonardo? Exatamente. Cristóvão, da Gessanão Veículos. Um abraço, papai. Gessanão Veículos, tá certo. Pois meus tios ainda estão no mercado aí com loja, o Clécio e o Carlinhos. Mas, enfim, vamos lá. É o seguinte, então, assim, a gente vê que era uma coisa meio empírica, meio perdida, né? Mas aqui o processo de vendas em si, o consultor de vendas, o vendedor, ele tem um papel fundamental, porque como tem muita oferta hoje de produto, né? E muita gente está fazendo muito carro bom, então, assim, o consumidor aqui, principalmente, aqui é normal vender carro para pessoas que passam 20 anos com carro, entendeu? Normal, é comum. Então, assim, tem pessoas que compram um carro já dizendo, eu quero fazer um pacote de garantia estendida para mais 10 anos, entendeu? Então, assim, eu sei que eu vou ficar com esse carro por esse tempo. Então, assim, você mexe com a vida das pessoas, você mexe com um sonho. Então, você tem que não simplesmente entregar o produto, mas ajudá-lo a escolher e selecionar o produto correto. Às vezes ele não conhece as opções, não sabe as opções que tem, não tem ideia de promoções, e, assim, o papel tão somente do consultor é ajudá-lo a escolher o produto certo, né, e não simplesmente entregar o que ele veio procurando. Às vezes não necessariamente o que ele tem em mente é o melhor para ele naquele momento, entendeu? Então, assim, isso eu acho que funciona bem aqui, sabe? Isso eu acho que quando você estuda um pouco o mercado, você senta e ele se sente confortável e confiante em você, ele aceita a sua posição, aceita a sua opinião e muda até a ideia do que ele tinha de comprar o carro A para comprar o carro B, entendendo que aquele conselho que você deu é o melhor para ele, entendeu? Muito bom, muito bom.